A palavra do Senhor nesta noite que eu quero deixar aqui para os nossos irmãos está em Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35, alguns versículos para nós meditarmos nesta noite. Coisa boa quando nós estamos na presença do Senhor. E o ambiente é espiritual, estamos no lugar certo para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Somos uma igreja pentecostal, fomos gerados no fogo do Espírito Santo e estamos vivendo este calor e esta alegria até hoje. Marcos capítulo 4, versículo 35, os que acharam diz amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Realmente estes versículos, esse texto é muito maravilhoso para nós falarmos da grandeza do nosso Deus, né, do poder do nosso Deus, dos cuidados do Senhor para com a nossa vida. Esse texto, irmão, é uma sequência de vários acontecimentos que os discípulos viveram naquele dia. Se nós olharmos aqui para os capítulos anteriores, nós veremos uma sequência de fatos vividos por eles. E a palavra do Senhor nos diz aqui que já era tarde, já sendo tarde naquele dia, quando tudo parecia encerrar, quando todas as atividades pareciam ter cessado. Eles escutam a voz de Jesus, ou a ordem do Mestre, dizendo: nós vamos atravessar o lago e vamos para o outro lado. E a palavra do Senhor diz que os discípulos prontamente obedeceram à voz do Mestre. Conhecendo um pouco sobre os evangelhos, nós entenderemos o evangelho de Marcos de uma forma muito maravilhosa para nós refletirmos nesta noite. Cada evangelho, ele tinha um propósito, o seu escritor tinha um propósito em mente. Você vai ver Mateus falando sobre a genealogia de Cristo. Você vai ver Lucas mostrando Jesus como amigo dos pecadores, dos pobres, salvando. Você vê o evangelho de João, Cristo sendo apresentado como Deus. Nós conhecemos ali a deidade de Cristo, a sua divindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele era com Deus, e antes que as coisas existissem, ele também já existia. Então cada evangelho traz um propósito e também o desejo de alcançar um público. Cada um deles foram escritos com essa finalidade. O evangelho de Marcos é um evangelho cheio de milagres, cheio de realizações do Senhor. Nós vemos aqui Jesus em atividade constante. Já era tarde, já se encerrava o dia. Eles estavam cansados, estavam exaustos da sua caminhada, segundo o que a gente procura se informar, estudando e conhecendo um pouco das Escrituras. Eles caminhavam cerca de 25 a 38 quilômetros por dia, fazendo a obra do Senhor. E aquele dia foi um dia exausto. Se nós lermos aqui os versículos antes, esses textos antes, nós veremos que o Senhor Jesus, ali com seus discípulos,
fizeram grandes maravilhas, grandes sinais, grandes milagres, ensinamentos, parábolas, pregaram a palavra do Senhor. E os discípulos agora estavam cansados e desejavam mais do que nunca descansar. Mas ouviram a voz do Senhor, ouviram a voz de Cristo dizendo: nós não vamos descansar agora, nós vamos atravessar o lago, vamos para outra margem. E prontamente eles atenderam, eles ouviram a voz do Senhor. Nesse texto, meus irmãos, nós veremos 3 vozes aqui que aparecem nesse texto que nós acabamos de ler. Nós veremos a voz de Jesus falando aos seus discípulos. Nós veremos também no versículo de número 35, a voz do Senhor falando e dando orientações para que eles atravessassem. No versículo de número 37, nós veremos também aparecer uma voz nesse cenário. Era a voz da circunstância. E no versículo de número 41, nós veremos a voz do inesperado, da surpresa aparecendo naquela viagem. Eles prontamente obedeceram à voz do Senhor. Eles saíram com a garantia. E qual era a garantia? Iriam atravessar o lago. Eles chegariam do outro lado. Esta foi a fala do Senhor Jesus. E eu fico pensando nesse momento, como é bom nós ouvirmos a voz do Senhor Jesus. Em determinados momentos da nossa vida, nós nos depararemos com situações em que nós vamos ouvir algumas vozes. E a palavra do Senhor diz que no mundo há muitas vozes. E por não ter muita intimidade com o Senhor, e por não ter muita intimidade com o Espírito, muitas vezes nós acabamos não percebendo que nós estamos não ouvindo a voz do Senhor. Mas aqui eles ouviram a voz de Cristo. E a voz de Cristo era que eles atravessassem, que eles fossem para o outro lado do lago. E eles prontamente obedecem ao Senhor. Jesus, por algum tempo, vai até o porão ali daquele pequeno barco e ele começa a descansar, porque certamente estava cansado das atividades deste dia. A palavra do Senhor nos diz, aqui no versículo de número 37, que acontece o inesperado. Aparece a outra voz, era a voz da circunstância. A voz de Cristo era para que eles atravessassem o lago. Mas aparece a voz da circunstância. Um vento aparece de repente no meio do caminho, quando eles estavam ali obedecendo a voz do Senhor. Meus amados irmãos, eu fiquei pensando na tarde deste dia, quando refletia sobre esta palavra. Muitas vezes acontece comigo e com você. Nós chegamos aqui na casa de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. O Senhor nos dá uma direção do que fazer, para onde ir. E nós ouvimos daqui a pouco a voz da circunstância. E a voz da circunstância diz o contrário daquilo que nós ouvimos. Todos nós já passamos por isso. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus, alegrar o nosso coração, sairmos daqui cheio de alegria, acreditando que nós estamos na direção do Senhor, no propósito de Deus. Mas quando chegamos ali fora do templo, parece que as coisas estão ao contrário daquilo que nós ouvimos. Parece que a circunstância agora aparece, e a circunstância muitas vezes é adversa a tudo aquilo que nós esperamos. A circunstância dizia naquele momento: o barco não vai chegar do outro lado. Mas a palavra de Jesus para eles, a ordem de Jesus para eles, era que eles chegariam do outro lado do lago. A circunstância parecia dizer que nada iria acontecer e que era o fim para os seus discípulos. E eles começaram então ali aquela grande luta que todos nós conhecemos. Eles começaram a remar, eles começaram a lutar contra aquele vento que cada vez parecia estar pior. Cada vez parecia estar sem saída. E eles começam ali a ser afligidos por aquela tempestade, sem saber o que fazer. Eles começam a ver a situação ficar complicada, as águas entrando no barco,
parece que não tinha o que fazer naquele momento, desesperado, tirando água do barco, tentando salvar ali aquela viagem, tentando chegar do outro lado, e agora já preocupados com as suas próprias vidas, e de repente eles se despertam, eles veem que não vão conseguir com as suas próprias habilidades, eles veem que não vão conseguir com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência. Eram homens dos mares, eram homens conhecedores, pescadores que viviam nos mares, conheciam tempestade, mas aquilo para eles foi surpreendente, foi um inesperado. Se nós pararmos para pensar, é possível nós imaginarmos que não havia nenhum sinal de tempestade quando eles começaram a viagem. Por isso que a Bíblia diz que de repente surgiu um vento como que do nada, uma tempestade como que do nada, para embaraçar a fé dos discípulos, para tirar o ânimo dos discípulos e a confiança na palavra do Senhor. Todos nós que servimos ao Senhor estamos fadados a passar por isso, ouvir a voz do Senhor, ouvir a ordem do Mestre e nos deparar com situações que podem nos deixar perplexos, mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos acreditar na voz do Mestre que fala conosco. Aleluia! Jesus poderia, na sua onisciência, falar aos discípulos tudo que eles iriam passar pelo caminho. Ele podia contar detalhes da viagem que eles sofreriam naquele caminho. Mas o Senhor não fez, irmãos. O Senhor não fez. E por que o Senhor não fez? Porque o Senhor sabia o que estava falando. O Senhor sabia que tinha condições de transformar aquela situação. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos acreditar nela, independente da circunstância, independente do momento, do que venha acontecer na viagem. Aquele que garantiu estar conosco é poderoso para nos guardar, mesmo que a tempestade pareça invencível, mesmo que a situação pareça adversa e até aos nossos olhos naturais impossível vencermos aquele momento, mas se ouvirmos a voz do Senhor, nós teremos êxito na nossa caminhada, nós teremos vitória, porque o Senhor está conosco e Ele já nos garantiu a vitória. Nós chegaremos do outro lado, nós atravessaremos o lago e chegaremos do outro lado. Era a voz do Senhor Jesus para ele. Aleluia. Eu comecei a pensar, meus amados irmãos, quando eles chegam até ali, aquele lugar onde Jesus estava, e o Senhor estava dormindo naquele momento. Parece um contraste muito grande, né? Um lugar apavorado, um lugar cercado de medo, um lugar para ser destruído, e o Mestre serenamente dormindo, tranquilo, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu comecei a pensar, meus irmãos, dividimos a atmosfera humana e a atmosfera espiritual, a atmosfera celestial. Muitas vezes estamos angustiados e perplexos aqui neste lugar, porque é natural de nós, é natural dos humanos, se apavorar, se preocupar com ventos, com tempestades ou com coisas adversas, mas a segurança no céu, aleluia, a segurança no céu, o céu ainda governa e nós somos governados por Ele, ainda estamos debaixo da bênção e da vontade do Senhor, daquele que prometeu estar conosco todos os dias, independente de a voz da circunstância aparecer no caminho e dizer: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai chegar lá, mas maior é aquele que está conosco, maior é aquele que falou conosco. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos atravessar o lago, vamos chegar na outra margem, porque o Senhor está conosco para nos garantir vitória. Os discípulos então despertam o Senhor naquele momento tão sereno e falou: Mestre, nós estamos a perecer, o barco está a se perder. Certamente que a conversa ali não foi apenas esta palavra, a Bíblia registra apenas essa palavra, mas eu tenho o entendimento e a liberdade no Espírito Santo para pensar que eles ali começam a falar com Jesus: Mestre, não tem mais o que fazer, a situação parece irreversível, mas estava ali quem podia resolver aquele problema.
Nós sempre precisamos contar com esse fator na nossa vida, independente do momento, independente da circunstância, independente da voz da circunstância falando, não tem jeito, não vai dar, você não vai conseguir, mas o Senhor está presente no barco. E se o Senhor está presente no barco, tem bênção e tem vitória para a nossa vida. Se o Senhor está presente no barco, irmão, vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter júbilo, vai ter vitória. Pode se levantar o vento, pode se levantar a tempestade, mas se o Senhor estiver no barco, nós temos certeza que vamos atravessar esta tempestade e vamos chegar do outro lado glorificando e exaltando o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus se levanta ali calmo e sereno, ali tranquilo. Ele dá uma palavra ali naquele momento: aquieta-te vento, aleluia, acalma-te mar. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança, bendito seja o nome do Senhor. Aí nós encontramos agora a terceira voz que aparece nesse episódio, é a surpresa, é o inesperado, aleluia. Eles ficaram perplexos com aquela atitude do mestre. E eu fiquei pensando, quando refletia na tarde desse dia sobre este assunto, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente anda com uma pessoa, a gente acaba conhecendo bastante aquela pessoa, a gente acaba conhecendo o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa acha bonito, o que aquela pessoa gosta de comer, a cor que ela acha bonito, né? Os seus gostos pessoais. Quando nós convivemos com uma pessoa, nós acabamos conhecendo ele numa intimidade muito grande, não é verdade? E a gente parece que fica íntimo daquela pessoa, de vez em quando sabe até o que a pessoa vai dizer. Né? Tem pessoas que a gente conhece tanto que já fala, já sei o que a pessoa vai dizer, eu já sei o que a pessoa vai fazer quando chegar aqui, eu já sei o que a pessoa vai falar quando souber desta notícia, porque a gente é íntimo daquela pessoa e conhece aquela pessoa profundamente. Os discípulos também eram íntimos do mestre, eles conheciam, eles comiam com o mestre, eles andavam com o mestre, eles dormiam com o mestre, eles passaram por alguns episódios, alguns milagres, assistiram o mestre fazer, aleluia. Mas quem conhece Jesus e quem anda com Jesus sempre se surpreende com Ele. O nosso Deus sempre nos surpreende na nossa caminhada, porque Ele é um Deus de coisas grandes e de coisas novas. Eu me lembro quando a voz do Senhor fala com o profeta Jeremias no capítulo 33, que ele diz: Jeremias, clama a mim e eu vou te responder, vou te anunciar coisas firmes e grandes que você ainda não conhece. Nós encontramos ali um profeta experiente, que tinha intimidade com o Senhor, mas foi surpreendido pela voz do Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Não se assuste pelo vento, não se assuste com a tempestade que vem sobre o seu barco, que vem contra a sua vida. A voz de Jesus ainda está no seu coração. Nós vamos chegar do outro lado, ainda que o inesperado aconteça. Jesus vai te surpreender no meio dessa tempestade que você está vivendo. Jesus vai te surpreender no meio deste problema que você está enfrentando. Jesus vai te surpreender no meio desta luta que você está passando. Jesus tem coisa boa para a sua vida. Se levante nesta noite, exalte o nome do Senhor. Não se apavore, nem se preocupe com o vento, porque você está no barco e Jesus também está no barco. E se Ele está no barco, nós chegaremos do outro lado e glorificaremos o nome do Senhor. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram surpresos com o mestre que eles caminhavam todos os dias. Aí eu fiquei pensando nesse texto, né? Vamos imaginar, meus amados irmãos, que este barco simboliza a igreja, a casa do Senhor, aonde nós estamos reunidos aqui presentes, adorando, louvando e engrandecendo o Senhor. Se nós olharmos para fora, nos dias que nós estamos vivendo, nós ficaremos assustados, nós veremos o vento, nós veremos a tempestade, nós veremos ali fora o problema,
mas estamos seguros aqui no barco. Aleluia. E qual é o segredo para chegar do outro lado? O segredo é permanecer no barco, aonde Jesus está. O segredo é permanecer aqui na casa de Deus, adorando ao Senhor. Não importa se o vento assopra lá fora, não importa se a tempestade é grande lá fora, Jesus está no barco, e a voz do Senhor fala no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Nesta noite nós vamos atravessar o lago, nós chegaremos do outro lado, a vitória é garantida para a nossa vida. O Senhor está no barco da nossa vida, nós triunfaremos no meio dessa tempestade, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O segredo é permanecer na presença do Senhor. Quantas pessoas que nos dias que nós estamos vivendo se apavorou, quantas pessoas que nós estamos vivendo nesses últimos anos saíram do barco, abandonaram o barco e tiveram que enfrentar uma tempestade maior. Aleluia. Aí vem a fala do Senhor, depois de resolver o problema, depois de sanar aquele problema que os discípulos estavam vivendo, aí vem a lição do mestre. Ele olha bem para os seus discípulos e diz: vocês ainda são tão tímidos que ainda não têm fé. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmão? Vocês já esqueceram do que eu falei? Vocês já esqueceram da minha palavra? Eu falei que a gente ia entrar no barco, eu falei que a gente ia atravessar o lago, eu falei que a gente ia para outra margem. Aleluia. O Senhor Jesus já falou, não importa o que vai acontecer na viagem. Aleluia. Ele podia ter dito para mim e para você o que seria o curso da nossa vida aqui na terra. Jesus poderia aparecer para mim e para você e falar tudo que vai acontecer amanhã ou depois, mas sabe por que ele não vai falar? Porque ele já garantiu que nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. E a sua palavra não cai. Se ele tem promessa para a sua vida, levante a sua mão, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Esse vento não vai te parar, essa tempestade não vai te destruir, este vento não é para sucumbir a tua vida. Deus tem bênção grande para a sua vida. É depois da tempestade é que vem a bonança, é depois da tristeza que vem o riso. Deus tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. Descansa no Senhor, porque há um Deus trabalhando pela nossa vida, há um Deus trabalhando pela nossa causa, há um Deus trabalhando pela nossa família, há um Deus que fala onde você não pode falar, há um Deus que entra onde você não pode entrar, há um Deus que toca onde você não pode tocar. É por isso que o escritor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo 1: o coração do rei é como as curvas de um rio. Deus leva para onde Ele quer, viu, irmão? Deus trabalha da maneira que Ele quer. Não tem grande, não tem poderoso. Se Deus está conosco, tem vitória para a nossa vida. Se Deus está conosco, tem vitória para a igreja. E o Senhor Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você vai chegar, eu vou chegar, nós vamos chegar do outro lado, porque a voz de Jesus está no nosso coração e na nossa alma. Ele não está preocupado com o momento, ele não está preocupado com pandemia, ele não está preocupado com crise, ele não está preocupado com circunstância. A voz do Senhor é que nós vamos vencer, a voz do Senhor é que o barco não vai afundar, a voz do Senhor é que nós chegaremos do outro lado, a voz do Senhor é que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe o seu coração e que esta palavra continue falando na sua alma. Obrigado, pastor. Deus abençoe.